de tal modo que não cabe a nós procurarmos estas explicações. O que basta a nós é servirmos a esse Deus maravilhoso. É amar a esse Deus que tem essa proposta que é tão viva e que é tão certa entre nós. E essa passagem e essa mensagem, não é? Do que aconteceu com Santo Agostinho, essa história que aconteceu com Santo Agostinho, ela traduz muito bem o conteúdo do nosso capítulo 3, não é? Que é o enigma de Deus, como Deus é indecifrável, não é? Como eu digo para vocês, Deus não cabe em uma resposta, mas Ele é a resposta. Nós estamos procurando resposta na resposta. Por isso que o nosso entendimento não consegue compreender. Uma vez que o nosso entendimento formula uma questão e encontra uma resposta. Como é que o nosso entendimento vai encontrar a resposta na resposta? Entenderam? Pois bem, meus amores. Aqui eu quero fazer a leitura da página 55, não é? Aqui tem um pequeno texto que responde à atividade que eu deixarei para vocês. Mas eu quero fazer a leitura desse texto para ampliar o conhecimento de vocês e facilitar a vocês na construção da resposta de vocês. Os religiosos opuseram-se ao uso da anestesia, dizendo que Deus enviava a dor como punição pelo pecado. Aqui está contando, não é? É uma história que realmente aconteceu, esse manifesto aqui, como tem aqui embaixo, o manifesto da anestesia, não é? Quando eles encontram essa medicação que anestesia a pessoa, não é? Muitas pessoas da época se negaram, muitos médicos da época se negaram a usar, porque eles acreditavam que a dor que aquele paciente, que aquela pessoa estava sofrendo, era uma forma de purificação dos pecados dele, que se tirasse aquilo dele, como era que ele ia passar pelo processo de purificação. Os religiosos opuseram-se ao uso da anestesia. Os religiosos, perdão, o termo que eu usei foi errado. Os religiosos opuseram-se ao uso da anestesia, dizendo que Deus enviava a dor como punição pelo pecado. E consideravam o maior dos sacrilégios utilizá-la. Tente imaginar isso. Transformar em pecado o alívio da miséria humana. Nossa, a anestesia, não é? Quando surge a anestesia surge, não é? Como um alívio para aquelas dores, não é? Que penso eu, não é? Acredito eu que naquela época, situações em que não tinha toda essa tecnologia na saúde, não é? Que não podiam aliviar aquelas dores que provavelmente seriam insuportáveis, aí de repente surge uma medicação que vai aliviar essas dores, e aí os religiosos da época se opõem ferrenhamente e diz, em absoluto, a anestesia não deve ser utilizada, porque uma vez que você usa a anestesia, aquela pessoa vai parar de sofrer, e o sofrimento é uma transformação, o sofrimento é a medicação que a alma precisa experimentar para se purificar. Imagina só, como diz aqui no nosso texto, não é? Tenta imaginar isso, transformar em pecado o alívio da miséria humana, não é? Porque a dor realmente nos torna pessoas, não é? É o pior das misérias humanas mesmo, é a dor, é o sofrimento, não é? A falta de saúde. Que perversão monstruosa! Apenas este exemplo deveria ser suficiente para convencer qualquer um da diferença entre acreditar em Deus ou não, não é? Porque Deus você não vai reduzir Deus a uma anestesia. Nenhum crente em Deus teria gastado suas energias para descobrir a anestesia. Ele estaria com um medo mortal da ira de Deus por intervir em seu plano divino de fazer o homem sofrer por ter comido o fruto da árvore do conhecimento. Olha só, meus amores, o que a falta de conhecimento é capaz de fazer com a gente, não é isso? É óbvio que aqui é só o autor conduzindo o nosso pensamento, não é orientando o nosso pensamento, mas não tem como você associar a Deus
a uma pessoa que está sentada no seu trono celeste, lá no céu, e que ele olha aqui para nós, pobres mortais, e diz, essa daqui eu vou escolher. Essa daqui ela vai sofrer da hora que ela nascer até a hora que ela morrer, para ela se purificar dos pecados, e ele ficar lá em cima assistindo, não é? Com a televisão dele de LED, 8K, ele ficar sentado lá assistindo lá, a pessoa sofrer horrores. Não, deixa ela sofrer, porque sofrendo ela vai pagar pelos pecados. Não tem nem como fazer essa associação com Deus, meus amores. Sendo que ele abriu mão do seu filho e permitiu que seu filho sofresse horrores aqui para nos libertar. Deus é amor. E não tem como você associar amor a qualquer outra coisa que faça uma pessoa sofrer. Isso também vale para a nossa vida. Se uma pessoa diz que ama você e faz você sofrer, ele não te ama. Ela não te ama. Porque quem ama não faz os outros sofrerem. O verdadeiro amor, ele não suporta, como tem lá na Bíblia, ele não suporta algumas coisas. O verdadeiro amor, ele não suporta, não há uma compatibilidade entre amor e mentira, amor em enganar, amor em fazer sofrer, amor em humilhar. Não há. Então, meu Deus, nós ficarmos pensando, as pessoas ficarem pensando que Deus, não é, tinha encontrado na dor uma maneira de purificar as pessoas, e ele fica lá de cima assistindo, não é? Não tem nem como, é tão descabido, mas, não é? Era um pensamento. O ponto crucial do assunto está contido neste exemplo. O homem busca aliviar seus semelhantes do sofrimento da enfermidade e dos tormentos da agonia mental. Os crentes em Deus estão satisfeitos com o fato de o sofrimento do homem ser ordenado, e assim aceitam a vida e suas adversidades e tribulações como uma punição por estarem vivos. Meus amores, Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não quer a nossa tristeza, Deus não. Não vamos pensar dessa forma. Deus não quer que nós estejamos aqui na terra sofrendo. Ele não quer. Ele quer sim, como está lá na Bíblia, que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. Só que o homem pegou e inverteu essa frase. Inverteu essa citação. A abundância para o homem não é a vida plena em Deus. Não é ter fé, não é ter amor. A abundância, a interpretação humana para essa frase, não é? Coloca a abundância, coloca essa felicidade em abundância de dinheiro, em abundância de poder, em abundância de ter coisas. É por isso que muitas pessoas que são extremamente ricas e têm dinheiro suficiente para comprar uma ilha, não são inteiramente felizes, são incompletos, porque em todos nós, meus amores, há um grande espaço. E esse espaço, ele é central. É por isso que muitas pessoas não conseguem se satisfazer, estão sempre o tempo inteiro procurando felicidade, o tempo inteiro procurando estar em movimento, estarem com outras pessoas, o tempo inteiro tem que estar fazendo alguma coisa para se sentir feliz e não consegue ficar feliz. Ele só consegue ficar feliz, ela só consegue ficar feliz se ela estiver o tempo inteiro fazendo aquelas coisas, porque esse vazio que tem dentro da gente, ele está bem no centro da nossa vida. É por isso que ele chama tanta atenção. Só que esse lugar não é para ele estar vazio, esse lugar é para estar ocupado. Só que quem precisa estar ocupando esse lugar é Deus. Só que como ele não é, como o amor puro que ele é, ele nos amou, nos criou e nos deu livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu posso colocar qualquer coisa nesse espaço. E aí tem pessoas que colocam estudo, tem pessoas que colocam a profissão, tem pessoas que colocam dinheiro, tem pessoas que colocam prazer, tem pessoas que colocam a riqueza, o acúmulo exagerado de bens. Só que quem realmente preenche sem deixar nenhum espaço é Deus. Todas essas coisas elas preenchem, mas deixam lacunas, deixam espaços que o ser humano tem uma necessidade de preencher. Entenderam, meus amores? Então, só Deus é que preenche. E quando o ser humano encontra realmente, quando o ser humano realmente consegue entender isso e coloca Deus lá no lugarzinho que ele tem que ficar, e que ele vê que ele ficou completamente preenchido, ele não vai mais buscar essas felicidades. Ele não vai mais querer comprar esses pacotinhos de felicidade. Ele vai ver que isso não traz a felicidade plena para ele.
ele vai ver que isso deixa ele cada vez mais vazio. E quando ele se completar inteiramente por Deus, aí sim ele não vai mais ter necessidade. Por isso que ele não precisa estar o tempo inteiro em festas, não precisa estar o tempo inteiro ganhando dinheiro, não precisa estar o tempo inteiro sendo melhor na profissão dele, não precisa estar o tempo inteiro com pessoas em volta dele, porque ele já está completo. Deus basta para eles. Entenderam, meus amores? Deus é suficiente. Então, meus amados, aqui encerra-se a nossa aula, não é? Encerra-se também o nosso conteúdo. Nós iremos fazer agora, não é? Nossas aulas serão voltadas para revisão, tá ok? Mas eu deixo aqui com vocês um forte beijo, um abraço enorme. Não se esqueçam que as atividades que vocês irão responder encontram-se na página 54 e na 55. E eu quero encerrar nossa aula com a frase de Mahatma Gandhi, quando ele diz, né? A oração traz uma paz. A oração traz uma paz, uma força e um conforto que nada mais pode proporcionar. Mas ela deve ser feita com o coração. Quando não, é como quando não, é como bater de um tambor ou um simples efeito sonoro das cordas vocais. Quando é feita com o coração, tem o poder de dissolver montanhas de aflições. Bem-vindos sejam aqueles que quiserem experimentar esse poder. É isso, meus amores. Mais uma vez aqui eu uso a palavra experimentar para convidar vocês a não tentar responder o que é Deus, mas sim a experimentar esse Deus maravilhoso que está aqui, tanto para mim, quanto para você, e quanto para a humanidade, para experimentá-lo verdadeiramente. E eu digo uma coisa para vocês, se vocês se permitirem experimentar o poder de Deus, o amor de Deus, vocês terão a vida de vocês inteiramente transformadas. Como eu sei disso? A minha fé me dá toda essa certeza. Então, meus amados, um beijo novamente e até a nossa próxima aula.